Eu vou começar com o primeiro painel e vou convidar aqui três pessoas que vão subir no palco para falar comigo. A primeira delas, a presidente da Unidade de Medicina de Negócios B2C, do Grupo Fleury, Patrícia Maeda. Vou convidar o CEO do Hospital Oswaldo Cruz, Dr. José Marcelo de Oliveira. E o CEO da rede Total Care, Dr. Anderson Nascimento. Obrigada, José Marcelo, Patrícia, Dr. Anderson. Bom, perguntas desafiadoras aqui para a gente conhecer o desafio dos nossos clientes, parceiros e do setor todo. A primeira eu vou abrir aqui para todo mundo. Fiquem à vontade aí para começar. A primeira pergunta é como vocês definiriam o momento de transformação digital no contexto de saúde do Brasil hoje? E quais são as principais oportunidades e desafios que vocês enxergam? Bom, bom dia. Queria primeiro agradecer aqui o convite, né, da Philips. Bom, eu acho que a transformação digital como um todo, as diversas possibilidades de uso de inteligência artificial, seja ela machine learning ou inteligência artificial generativa, que é o que está mais no hype hoje, eu acho que elas são ferramentas que são essenciais para o desafio que o setor como um todo tem passado, de sustentabilidade, de pressão por aumento de produtividade, ampliação de acesso. Eu acho que elas é um caminho sem volta. A gente vai precisar trabalhar na adoção cada vez maior de ferramentas de tecnologia para aumentar a escala, aumentar a produtividade, dar maior acesso nas diferentes frentes, né, do atendimento aqui no setor. É um desafio, porque a gente precisa de profissionais preparados e profissionais não só de tecnologia da informação, que talvez sejam profissionais mais acostumados com os temas, mas todos os profissionais do setor precisam conhecer tecnologia. Hoje, acho que esse é o grande desafio, né? Médicos, gestores de negócios, gestores de RH. Então, todo mundo hoje vai precisar criar habilidades de conhecimento e uso dessas ferramentas. Eu acho que hoje esse é um grande desafio. Obrigada, Patrícia. Jota, doutor Anderson, quais os desafios de vocês e o momento? Como vocês nomeariam esse momento? Carol, falando em momento, eu queria fazer um parênteses com o vídeo, né, de celebração de 100 anos. E, apesar de não parecer, eu tenho acompanhado a Philips, estava fazendo uma conta aqui, tem entre 45 ou 50 anos. Né? Eu entrei na faculdade em 1986 e eu lembro a primeira ressonância chegando no Hospital São Paulo era uma ressonância Philips. Isso eu ainda não era radiologista e agora eu não sou mais também, né? Mas acho que tem uma emoção desses 100 anos, né? E trazendo a perspectiva da tua pergunta, com esse zoom out, né, de quase 50 anos, a digitalização da saúde ainda está num estágio intermediário, né? Eu recebi um resultado de uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, feito em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, que avaliou 303 hospitais no Brasil, e chegou a essa conclusão, né? Isso me ajudou porque eu falei, bom, se me perguntarem, a minha opinião sempre tenho, mas tem alguma evidência, e esse estudo de mais de 300 hospitais mostra isso, né? Um desafio grande de cultura, um desafio grande de custo e acesso à tecnologia, né? E o que é esse desafio de cultura? É um médico ou outro profissional de saúde, né, os técnicos, enfermeiros e mesmo gestores, né, não assistenciais, primeiro rejeitarem porque não conhecem, tem que aprender, e acham que aquilo está mais atrapalhando do que ajudando, porque é uma nova forma de fazer. Então, até a gente chegar no momento que a tecnologia expande a capacidade, é um ciclo que ainda é longo, né?
Então, isso entra na parte que é uma parte cultural, né? Quando eu voltei de Cleveland Clinic, que foi em 2016, já faz aí um tempo, a gente... Não é 2016, antes ainda, 1996. Bom, uma diferença, né, Wilson? Eu lembro, eu voltei querendo laudar em monitor, e a gente laudava em filme até então. E os meus colegas falavam, imagina que eu vou laudar no monitor, eu quero ver o filme. E ficava lá vendo aqueles monte de filme, né, 30, 40 filmes de uma ressonância magnética. Então, é isso que a gente está falando. A tecnologia hoje ainda ela é entendida mais como um elemento que eu tenho que administrar do que um potencializador, do que um viabilizador da capacidade do profissional. Sim. Né? Sim. E eu acho que esse é um problema de todos. Então, eu acho que ele ainda é mais desafio, apesar de ter muita oportunidade. Mas a escala é grande. No Hospital Irmão Oswaldo Cruz são 3.000 colaboradores. O sistema que a gente usa lá é o TASI. Mas a maior parte dos usuários estão usando o básico e ainda acham que estou perdendo tempo tendo que colocar as informações. Né? Sim, sim. Então, interessante entender como essa parte da gestão da mudança em si ainda tem uma fricção, né, Jota? Muito. Bom que uma vez vencido isso, a gente conseguir mostrar os ganhos, né, os benefícios, mas muito interessante. Essa parte que eu dei o exemplo de migrar de filme para monitores e disso para os PACs, para os sistemas integrados e tudo, aconteceu em alguns anos, né? Mas hoje isso transformou o setor. A Kodak não faz mais o que fazia, né? Então leva um tempo. É como qualquer coisa, né? Aquela curva de adoção, tem os early, tem os resistentes. Sim. A gente tem que trabalhar com tudo isso. Sim. E no momento da transição é mais custo do que eficiência e é mais risco do que oportunidade. Sim. Né? E aí eu acho que vocês, como empresa desenvolvedora e provedora do mercado de soluções, têm que considerar isso também. Não basta ter uma boa solução, mas é como isso entra no sistema. Com certeza. Esse era o meu comentário, que a gente quer fazer rápido, né? Quer fazer a migração, quer fazer a implementação, mas existe esse timing de adoção, esse timing de change management mesmo, de mudança que tem um tempo e que você acaba tendo que respeitar para não ter problemas posteriores, né? Problemas futuros. Muito obrigada, Jota. Doutor Anderson. Bom, primeiro, queria agradecer o convite para 100 anos, né? Obrigada. Não é qualquer aniversário, né? Aniversário de 100 anos. Eu tive uma vez numa convenção da Philips, há uns anos atrás, de vendas. Foi uma experiência muito legal que eu tive também, mas hoje, nos 100 anos, eu estou emocionado de estar aqui, então muito obrigado pelo convite. Eu acho que um dos desafios que a gente tem que enfrentar, talvez o maior de todos, é a interoperabilidade de dados. Eu acho que talvez seja o maior desafio que a gente tem, porque talvez seja o maior ganho que a gente vai conseguir quando a gente conversar dados. Eu acho que a gente vai conseguir fazer e realizar muita coisa quando a gente conseguir comunicar dado realmente de forma correta e usar isso. A gente não tem uma cultura de dados ainda dentro da saúde. A gente não... Poucos são os executivos e os médicos que têm cabeça de usar dado. A gente vê o dado, mas não sabe usar o dado. Então, a gente não tem eles conectados, então a gente precisa criar essa cultura de conectá-los, que não é fácil, né? Os países que conseguiram fazer essa conexão de dados estão muito à frente. A gente tem que criar uma cultura de pessoas que usam os dados. Eu acho assim, a minha geração ainda não foi uma geração que conseguiu fazer isso em larga escala, mas a próxima geração, se não souber fazer isso, está fora do jogo. Eu acho que já é uma realidade que a saúde vai ter que ter profissionais formados que saibam mexer com a era digital realmente, porque está aí. Um outro grande desafio que a gente tem é segurança de dados. A gente tem que entender como trabalhar com isso. Então, ainda é uma grande preocupação, ainda está cru. A gente precisa entender como trabalhar com isso. Eu não sei quem foi que falou também de formação profissional.
Nós temos que criar mais profissionais e mais, porque hoje, pela falta de profissionais, o mercado absorve muito, então você tem uma rotatividade de profissionais que tem esse domínio, a gente vê a dificuldade que é, vocês sabem disso, a gente é um grande cliente do Tazir, você sabe, a gente Sim. tem essa dificuldade, a gente não consegue andar mais rápido pela falta de profissionais e então a gente tem que tentar conversar os sistemas. Então, acho que esses grandes desafios da nossa geração aí de conversar o dado, se a gente tivesse realmente uma cultura voltada para usar o dado para a saúde realmente de forma massiva, usando a inteligência artificial, que não dá para se pensar mais em você operar dado e ter uma pessoa manualmente pegando esse dado e operando. Então, você tem que usar a inteligência artificial para operar o dado, usar esse resultado, criar uma forma preditiva de prever saúde. Sim. É um ecossistema inteiro de inovação digital. Sim. Isso está acontecendo. Sim. Que não tem mais eu quero trabalhar na área digital. Não tem como escolher. Opção, sim. Né? Eu vou até aproveitar a sua pergunta, a sua resposta, doutor, para conectar com a próxima pergunta. E vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais perto do microfone para quem está em casa também conseguir ouvir. Eu gostei da palavra da Paty, hype, porque muitas dessas tecnologias, principalmente de artificial intelligence, né, que surgiram, causaram esse frisson, né, no mercado, primeiro, acho que um pânico inicial, né, uma preocupação. E a minha pergunta seria, quais dessas tecnologias emergentes vocês acreditam que vão impactar de forma mais significativa nos próximos, entre 5 a 10 anos? Né, porque a gente vê muita tentativa, né, e muitas iniciativas que deram certo, mas no segmento de saúde, quando a gente fala de AI, data, cloud também, cloud mais no aspecto de infraestrutura, né? Mas quais dessas tecnologias, ou referências até de vocês mesmo, de iniciativas que vocês gostariam de desenvolver, acreditando que elas vão entregar mais valor, né, mais impacto na área da saúde nos próximos anos? Aberto também. Se a gente puder começar ao contrário, vou eu, então. Eu acho que a inteligência artificial preditiva é talvez a grande... Eu sou da saúde suplementar e operadora, né? Eu acho que a gente criar uma jornada de saúde de predição de doença ainda é onde a gente tem que fazer muita coisa, né? A gente ainda tem uma medicina muito reativa hoje no Brasil, né? A gente espera ter a doença acontecendo e trata, né? A gente ainda não conseguiu ter a predição de doença da forma que ela deveria acontecer no país, e a gente sabe que é o que funciona, né? Então, quando a gente consegue implantar programas preditivos de doença e a gente consegue prever eventos, a gente sabe que é onde a gente consegue realmente gerar saúde de forma consistente, a gente consegue evitar eventos, a gente consegue tratar doenças de forma mais barata. Então, se a gente conseguir usar a inteligência artificial para prever doenças, para pegar doenças de forma mais precoce. E eu acho que isso a gente está falando de análise de grande volume de dados. Isso a gente vai conseguir fazer com a inteligência artificial. Na minha opinião, a inteligência artificial preditiva talvez seja o futuro onde a gente vai estar muito apoiado na tomada de decisão de saúde, onde a gente vai virar o jogo realmente da prevenção de doenças. Na minha opinião, sim, a inteligência artificial. Sim. Bom, eu vou usar o famoso depende agora, tá? Porque o Brasil é tão grande e a disparidade de maturidade é de um grau que acho que vai depender de onde a gente está olhando e de qual que é esse ponto de partida. Sim. Mas o básico, para mim, é o que o Anderson falou da interoperabilidade de dados, né? Porque a gente ainda é uma medicina, em geral, muito baseada no evento agudo, né? Eu acho que a operadora sente muito isso, né? De um indivíduo que usa o plano para algumas coisas mais complicadas, mas não se cuida para o todo. E a gente também não tem informação do todo porque a gente só está vendo aquele paciente daquela vez. Então, a interoperabilidade de dados, eu acho que é o que tem maior potencial de transformação. E aí eu estou falando do público e do privado também, porque nós, como indivíduos do Brasil,
se a gente tiver a 150 quilômetros da nossa cidade natal de base, a gente não vai ter os dados nem do hospital que cuida da gente. Sim. Então, por isso que eu falo depende. Agora, se eu já tenho isso, aí as novas tecnologias vão ajudar bastante. E o ponto reverso é como um hospital de alta complexidade consegue cuidar dos seus pacientes e contribuir com o sistema de saúde a partir do seu conhecimento. Então, aí eu concordo que inteligência artificial tem um papel, as plataformas de monitoramento à distância, agora com tecnologia 5G, tem um potencial de oferecer cuidado a uma extensão maior do que trazer o paciente para dentro de um sistema hospitalar, e a gente trabalhar o conceito de jornada ao invés de episódio, né? Então, aí qual que é a tecnologia? Que desafios a gente tem? Qual sistema consegue integrar tudo isso? Para uma inteligência artificial, por exemplo, ter uma base muito maior de histórico de eventos médicos, exames e tal daquele mesmo indivíduo. Então, por isso que eu acho que depende, e o bom é isso, cada um deveria pensar aonde que está, depois fazer o raciocínio estratégico para onde quer ir, e aí definir qual que é o caminho. Sim. Porque senão fica trocando de celular todo dia, né? E fica muito mais na estratégia de quem fornece do que de quem Sim. tem que comprar, né? Só fazendo um paralelo aqui, né? E eu acho que o desafio de uma empresa como essa, centenária, é também ser um advisor de desenvolvimento, né? Desenvolvimento das suas soluções para aquele mercado e da adoção de quem está fazendo aquela escolha, porque quando ele está investindo num determinado item do portfólio, ele está fazendo uma escolha de várias outras coisas que ele Sim. não está fazendo, Sim. né? E como que a gente vai conseguir converter isso em resultado? A saúde ela tem muito essa pressão de trazer um resultado de curto prazo, porque o desafio de desenvolvimento que a gente tem é muito grande, tá? E na perspectiva nacional, aí, às vezes, é de chorar. Sim, sim. Bom, eu vou trazer talvez uma vertente um pouco diferente. Assim, eu acho que o uso de dados para, principalmente, evoluir na visão preventiva, ela é essencial, dado a estrutura do sistema como ele é hoje, né? Ela vai ser necessária para a gente mudar bastante a forma como ele é utilizado no geral. Mas aí, talvez, olhando para um curto prazo maior, eu acho que as tecnologias de reconhecimento de imagem, né, que já estão, talvez, há 5 anos atrás, a gente estava conversando, né? Se a gente fosse 5 anos atrás lá na RCNA, a gente já está vendo vários fornecedores colocando suas soluções iniciais de ferramentas de reconhecimento de imagem, que aumentam a produtividade. Hoje, a gente já está num nível de adoção dessas tecnologias que melhoram muito a acurácia na detecção de doenças específicas, né? Vou dar o exemplo, câncer de mama, a gente tem testado dentro lá do Fleury algumas soluções de inteligência artificial que, combinadas, chegam a 95% de acurácia na detecção de câncer. Isso ganha uma exponencialidade, não só de aumento de produtividade, mas de melhoria da qualidade do serviço prestado no território brasileiro, né? A gente tem que lembrar que o Brasil não é São Paulo, né? Não é a zona sul de São Paulo. Você conseguir médicos altamente qualificados na detecção de câncer no Acre, né? Ou no norte do país, não é tão simples. Então, a gente conseguindo fazer esse processo de ganho de eficiência, melhoria da acurácia, e a gente consegue ganhar qualidade e ganhar produtividade. Isso eu acho que, assim, num curto espaço de tempo, vai ser altamente implantado nos diversos serviços aí que a gente entende de diagnóstico, principalmente por imagem hoje, né, as imagens mais estáticas, né, ressonância, tomografia, mamografia, essas coisas. E eu acho que tem uma outra parte, que é a parte do uso da inteligência artificial
nos setores de atendimentos, né? A gente vê muito, e isso não é uma coisa só de saúde, mas a gente vê em diversos serviços, a gente tem testado também, seja a inteligência artificial generativa ou machine learning, para melhorar bastante a eficiência dos nossos canais de atendimento, interação com os clientes. É um equilíbrio difícil também de acontecer, porque a gente quer automatizar ao máximo, mas o cliente também não quer isso, né? Ele quer conseguir ser eficiente, mas ele quer uma personalização dentro do atendimento dele. Então, é um equilíbrio do uso e da intensidade do quanto a gente aplica a tecnologia. Eu também não acredito num cenário em que a tecnologia ela vai extinguir completamente áreas, né? Setores de atendimento, por exemplo, não acho que vão desaparecer completamente, eles vão existir, mas os casos que serão tratados dentro dessa interação humana, ele vai ser cada vez mais complexo, que é o que as máquinas não conseguiram reproduzir por completo. Eu acho que é isso que, por exemplo, hoje a gente tem colocado um foco maior dentro do Fleury para acelerar o uso e melhorar aí os nossos ganhos de eficiência, a qualidade dos serviços prestados. Queria também parabenizar a Philips pelos 100 anos no Brasil e colocar que o Fleury, o grupo, né, daqui 2 anos, em 2026, a gente também faz 100 anos. Então, a gente também está mirando ali nesse centenário para conseguir ganhar aí bastante ampliação de acesso, né, que esse é o grande propósito da empresa. Como que a gente ampliou o acesso à saúde de qualidade no país que é continental. Legal. Paty, eu vou aproveitar o que você falou sobre... Tá ouvindo? Acho que agora abriu. Eu vou aproveitar o que você falou sobre o paciente, sobre o usuário, né? A dinâmica de aprender a utilizar aquilo que acaba impactando o atendimento, porque também tem essa curva de aprendizado dele, né? E também na questão da segurança do paciente. Eu queria ouvir de vocês, se vocês, a Philips, né, nós estamos constantemente colocando e discutindo o paciente e a segurança do paciente no centro do que a gente faz. E queria entender de vocês, né, se vocês têm algum exemplo de tecnologia ou algum case que vocês já utilizam com foco em aumentar a segurança do paciente, ou algo em que vocês veem uma reação mais rápida do paciente, uma adoção rápida também, mas algo direto no usuário final, né, ou no paciente. Agora eu que começo aqui do meio. Carol, não tem nada rápido, tá? O que eu tenho visto, principalmente na perspectiva hospitalar, de alta complexidade, grande porte e alta confiabilidade, que é um dos atributos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é gestão sistêmica, né? A gente avalia tecnologias pontuais para melhorar itens de qualidade e segurança, né? Então, por exemplo, queda no ambiente hospitalar, que é um evento indesejado, né? Tem campainhas para que o paciente chame um auxiliar para poder ir até o banheiro, por exemplo, no pós-operatório. E se demora, esse paciente pode ficar impaciente sozinho, né? Então, que tecnologia pode ajudar? Então, talvez um relógio, onde a gente começa a perceber movimento no quarto, a gente vai rápido para lá, né? Então, são essas tecnologias que são não tão disruptivas que provavelmente entram primeiro. E do outro lado, a base de dados, né? Então, você tem um sistema integrado com informação para você estudar padrão e identificar que tal equipe tem uma taxa de complicação acima do padrão, é algo que interessa para quem está fazendo gestão sistêmica, né? E o que a gente o que a gente tem que olhar é para desfecho, porque o modelo futuro de remuneração é remunerar por desfecho, né? A gente sai do fee for service, passa pelos empacotamentos e deve andar para o desfecho. E o desfecho, às vezes, você vai medir o desfecho de curto prazo, que são as complicações imediatas, mas o desfecho de longo prazo, que é a taxa de cura, reincidência, capacidade de vida que essa pessoa vai ter, né?
Então, o horizonte que eu vejo da tecnologia para esse tema, tanto de experiência do paciente quanto de gestão de qualidade e segurança, tem esse raciocínio. E eles são sinérgicos, porque se você tiver uma experiência do paciente que fez com que ele engaje no tratamento, Sim. ele certamente vai ter menos complicação, vai ter mais quantidade e qualidade de vida e menor custo. Uhum. Então, as coisas estão no mesmo, Sim, no mesmo grupo, sim, mas não são exatamente a mesma coisa. sim. Interessante, Jota. E voltando um pouco sobre os desafios que a gente ainda tem no Brasil, né, sobre a adoção de tecnologia, transformação digital, eu gostaria de saber em relação às políticas de saúde pública, né, embora vocês não estejam trabalhando diretamente, né, como negócios no setor público, mas em termos de políticas, né, como vocês sentem que estão sendo impactados, né, ou que adaptações seriam necessárias ainda para acelerar a transformação digital, de suporte, né, para que essa transformação seja mais rápida, e até acho que o Jota mencionou a questão do custo, né, financeiramente viável, mas que adaptações a política de saúde pública no Brasil precisaria fazer. Fáceis minhas perguntas? Estou vendo as carinhas aqui, talvez esteja um pouco de... Mas entendendo o que se espera, né, e qual é o momento do Brasil ao cobrar essas políticas e transformações, leis, né, a própria Anvisa, né, eu vejo toda a discussão que existiu em todos os países do mundo durante a pandemia, por exemplo, mas o que falta e o que está sendo discutido no sentido de transformação digital? Eu vou, talvez aqui da mesa, eu tenho um pouco mais de oportunidade de interagir com o sistema público, então vou puxar e aí eu passo para vocês. O Ministério da Saúde, né, o SUS, tem um programa que chama PROAD-SUS, onde 6 hospitais de excelência participam, e esse programa tem 15 anos. 2 ou 3 semanas atrás, em Brasília, o Ministério da Saúde organizou, por conta de 15 anos do programa, uma análise crítica de como esse programa contribuiu, né? E uma dos elementos de valor é a aceleração da transformação digital do sistema de saúde. Então, se a gente lembrar que na época da pandemia era importante a gente saber quem tinha tomado vacina, qual vacina, que lote, quando, primeira, segunda, terceira, quarta dose, esse foi uma plataforma que foi desenvolvida no âmbito do PROAD-SUS, e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz contribuiu muito para isso, junto com o Ministério da Saúde, né? Então, a próxima etapa de desafio entra de novo interoperabilidade, que é unir a base de dados da atenção primária e secundária que acontece na unidade básica de saúde com as organizações de maior complexidade, né? E isso é um grande problema ainda. A gente vê o Brasil ganhando infraestrutura, então os estados, os governos investindo em redes de conexão de alta velocidade que vão permitir a conexão de alguns recursos na ponta que ajudam aquela comunidade a se desenvolver e ajuda os profissionais de saúde a se desenvolverem também. Um outro exemplo disso é a telemedicina. Então, tem um projeto do PROAD que chama Telenordeste, onde alguns hospitais assumem a referência das equipes primárias e secundárias da população local, né? E o que a gente tem, dado real, é acima de 90% de resolutibilidade na primeira consulta. Então, você tem um indivíduo que já demorou para agendar, conseguiu chegar no médico de família e tem um caso mais complexo, ao invés desse paciente ser redirecionado para um secundário ou um terciário, a telemedicina, ele aciona a telemedicina, ela acessa um grupo de especialistas que tira as dúvidas e faz a recomendação, e esse paciente segue com a resolução naquela visita, né? Então, eu vejo, por meio desses projetos, o Ministério da Saúde investindo cada vez mais em digitalização de plataformas e
como eu tenho acompanhado esse programa já há quase 4 anos, né, pelo Oswaldo Cruz, a questão de 2 anos mais ou menos, foi criada uma Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, que é liderado pela pela Ana Estela Haddad, e deve ser por meio de iniciativas como essa que o sistema público também começa a avançar de uma maneira estruturada e de uma maneira nacional. Tá? Então, essas são as perspectivas. É uma evolução. Agora, na média, você carregar 220 milhões de pessoas num país continental é bem diferente do país que você conhece bem, que é a Holanda, que em 300 quilômetros você cumpriu o país inteiro com 30 milhões de habitantes e todo mundo falando inglês, né? 99% falando inglês. Então, essa é a dualidade que a gente tem no Brasil, né? Mas, para a gente se animar, que tem uma consciência de desenvolvimento no sistema público que é nosso. Sim. Né? Não é só o sistema suplementar que cuida da gente, né, Anderson? Exato. Acho que é bem por aí. Eu acho que a telemedicina é o caminho, né? Eu acho que o desenvolvimento de tecnologia para que a telemedicina possa alcançar mais, sem dúvida, é um caminho que a gente tem que insistir nele. E para isso precisa de infraestrutura, precisa de profissionais treinados, cada vez mais pulverizados. Eu acho que é isso aí que o Jota falou que está sendo feito, que está sendo enxergado, que bom que está sendo enxergado dessa forma. E interoperabilidade de dados. A saúde primária e secundária tem que conversar com a saúde terciária. Sim. Não tem como você ter os ambulatórios, você ter a saúde primária e o paciente chegar no hospital público sem informação alguma desse paciente. É a grande dificuldade. E é um desafio para o Brasil. É um desafio, tem que ser vencido. Nem na saúde suplementar a gente ainda consegue essa informação. Então é um desafio, mas que está sendo pensado, está sendo falado, e temos que achar esse caminho. Eu acho que é um desafio para a Philips também, pensar como fazer isso, como integrar dados. Sei que vocês pensam muito nisso e fica lançado o desafio aí. Como é que nós vamos conversar com o SUS? Acho que essa é um desafio que todo mundo precisa pensar nele, porque talvez a grande solução que a gente precisa encontrar. Sim. Eu queria conectar também essa resposta, né, e principalmente a questão de infraestrutura e educação, né, que entra a educação básica, formação de profissionais, e a Paty até mencionou isso também como um desafio de adoção, né? E eu queria saber de vocês quais são as melhores práticas que vocês conhecem ou que vocês têm trabalhado ou visto, né, de outros hospitais também, para capacitar os profissionais de saúde para utilizar essas tecnologias de forma mais eficiente, né, ou melhores práticas na adoção dessas tecnologias. E também, se vocês puderem mencionar, né, cases que vocês perceberam de impacto antes e depois da digitalização nos negócios de vocês, mais no que se refere a esse pilar tão importante do quadruple aim da saúde, né, que eu acho um deles é o operacional, de benefício operacional, mas também garantir que tenhamos pessoas treinadas e que o nível de estresse, o nível para a gestão dessa equipe vai ser reduzido. Vocês... Bom, eu vou tentar aqui. Eu acho que a gente tem que ter a ambição, acho que o Jota comentou, né, onde a gente quer chegar, mas a gente vai ter que trazer as pessoas junto conosco, né? Não tem como a gente fazer os avanços sem as equipes todas envolvidas, né? E aí eu vou dar talvez um exemplo de uma inteligência artificial que a gente já usa na nossa operação, já usa faz uns 3 anos, eu acho, focada no diagnóstico de tomografias e ressonâncias de crânio, né? É uma parceria com uma startup em que a gente consegue detectar algumas variações, mas a principal delas é quando a gente consegue identificar um sangramento intracraniano, e aí eu não sou médica, gente, eu sei que eu estou numa sala cheia de médicos aqui, talvez eu coloque algum ponto, né, duvidoso. Então, eu tenho um sangramento, e o que acontece? O que essa inteligência artificial nos ajuda? Ela identifica uma variação importante e crítica dentro da imagem, e ela
joga essa imagem para o primeiro lugar da fila de laudo médico, com um red flag ali. Isso, quando a gente falou que a gente queria usar a inteligência artificial nos laudos médicos, os nossos médicos não foram muito a favor da adoção da tecnologia. Então, mas quando a gente colocou essa ferramenta específica, eles entenderam que o intuito, e eu também não acredito que o uso da inteligência artificial vai eliminar o diagnóstico médico do processo. O intuito aqui é melhorar a qualidade e a velocidade, a produtividade com que a gente consegue identificar os achados. Com essa adoção, a gente, assim, é lindo os cases que a gente vê, porque a gente ajudou a salvar vidas, né? Um sangramento intracraniano que do diagnóstico ali do equipamento para o hospital, né? Então, assim, a gente conseguiu com isso identificar dentro desse período, mais de 65 casos que foram encaminhados para atendimento dentro dos hospitais, em que os médicos enxergaram o valor do uso da tecnologia. Hoje, a facilidade que a gente tem para implantar outras ferramentas desse tipo, né? Como eu comentei, a gente está testando algumas de câncer de mama, vai ser apresentado aí os resultados na RSNA, então não posso falar muito a respeito, mas bastante interessante e que a gente conseguiu convencer as pessoas porque a gente mostrou cases que a gente consegue ajudar na detecção, acelera o diagnóstico de casos importantes. Então, eu acho que hoje em dia a equipe médica ela está bem mais aberta a esse tipo de adoção. No frontes, por exemplo, de atendimento, o que a gente tem usado muito antes de liberar as ferramentas e features para os clientes interagirem, a gente usa a equipe interna para teste. Então, por exemplo, hoje o meu call center ele é o maior testador de soluções de ferramentas de inteligência artificial que a gente vem utilizando no atendimento. Então, o maior feedback hoje que eu tenho é da minha própria equipe. E isso vem ajudando na melhoria tanto da solução, que é colocada direto para o cliente, quanto no entendimento do benefício que aquela tecnologia vem trazendo. Então, acho que aqui tem um engajamento de como trabalhar isso. E a gente vem trabalhando também em educar, né, as equipes mais executivas, líderes de equipes e tudo, na adoção das tecnologias, porque muita gente também tem uma dificuldade na compreensão, todos, né, temos na dificuldade da compreensão do potencial do uso das diversas tecnologias, né? Se você também não sabe o que ela pode te entregar, é difícil você entender qual é o real uso dela. Então, são desafios para superarmos. Eu tenho um case que eu gostaria de relatar aqui, talvez alguém tenha participado comigo aqui, que eu tive junto com a Philips, na outra empresa que eu trabalhava. Okay. Nós implantamos um aparelho de eletrocardiograma, era muito ampla, a empresa era um amplo território nacional, nós implantamos um aparelho de eletrocardiograma que fazia o laudo por IA. E todos os laudos de eletro que vinham alterados, interpretados pelo aparelho, iam para uma segunda opinião, para uma equipe de cardiologistas que ficava de plantão. Então, além do médico do pronto-socorro, ia para uma segunda opinião de uma equipe de cardiologistas, triado pelo próprio aparelho, né? Não tinha uma intervenção humana, dava alterado, ele já tinha que ir automaticamente. Nós ficamos, enquanto eu estava lá, 2 anos sem nenhum óbito por falha de interpretação no eletrocardiograma. Nós estamos falando de mais de 80 pronto-atendimentos espalhados pelo Brasil. Isso foi um projeto muito bem sucedido. E eu tive reunião com todo mundo da Philips para a gente implantar isso. Foi uma coisa que era muito robusta, porque tinha 10 minutos para ser interpretado, você implantar isso em larga escala é muito difícil, né? Mas quando você tem um território nacional do tamanho do Brasil, você tem que ter esse tipo de ferramenta, porque você não consegue colocar
é o que a gente falou, pessoas de qualidade em todas as pontas, né? Sim. Então, você tem que ter ferramentas de controle, trava. Então, foi um projeto muito bem sucedido, porque você conseguiu colocar um cardiologista de qualidade, analisando todo o eletro em todo o território nacional. Então, é um projeto esse que eu me lembro muito. Muito interessante ver os cases de capilaridade também, né? Porque são negócios diferentes, com modelos de crescimento diferentes, timing de crescimento, né? Ou crescimento por aquisição, ou verticalização, crescimento orgânico, e como a tecnologia acaba viabilizando, né? Tudo isso. Jota, algum case, alguma... Eu tenho mais uma reflexão que vai em linha com o que foi falado. Trazer o sponsor, geralmente uma liderança, para realmente patrocinar esse processo. Acho que isso é importante porque sinaliza que é algo estratégico e relevante para aquela organização, né? Então, o papel do líder é muito importante. Trabalhar com o real benefício, que foi um pouco o que a Patrícia falou. As pessoas, antes de fazer, entender por que estão fazendo aquilo e não olhar para a mecânica, mas é para o real benefício, né? Sim. E o terceiro elemento é on the job, né? É um lifelong learning para quem está na saúde, né? E on the job, porque é aonde a gente vai adaptar. E fazer o blended, né? Você tem um pouco de teoria, mas dedicar bastante hands-on e reconhecer qual é a realidade daquela equipe, daquela instituição. Então, os cases que eu conheço de maior impacto, maior transformação, têm esses elementos. E são quase que cases consultivos em hospitais que estão recebendo as tecnologias, né? Então, para mim, juntar isso é aumentar muito a chance de atingir o objetivo daquele investimento. Para a gente seguir, já aqui indo para o final, a minha última pergunta seria entender de vocês o que o Brasil poderia aprender em termos de melhores práticas também de outros países que estão na vanguarda. Eu sei que é difícil falar um país que esteja à frente em todos os elementos, né? Mas em termos de melhores práticas que a gente poderia também aprender em termos de transformação digital. Vou começar aqui. E aí eu acho que você está na vantagem, Carol, de ter vivido 10 anos em Amsterdã. Eu pude visitar o modelo lá em Amsterdã. A gente visitou alguns hospitais. E os elementos foram esses que a gente falou aqui, né? Interoperabilidade, integração, sim, escalonamento de cuidado primário mais perto da residência, em locais, obviamente, de menor complexidade, portanto, de menor custo e mais eficiência para isso, e fazer esse escalonamento subir. Elementos que já tem fora, mas a gente não vê aqui ainda, acho que o Anderson vai adorar isso que eu vou falar, ter algum tipo de incentivo nos planos, né, de financiamento, de cobertura, para os hábitos saudáveis, né? Então, sim, a gente vê isso dentro dos modelos mais avançados, mas a gente ainda não vê isso aqui nas nossas mãos, né? Porque isso seria mudar um pouco a regra de mutualismo, de subsídio, sim, né? E quem se dedica mais, ser incentivado, né? O usuário, o paciente, aí eu estou falando, ser incentivado a isso. E o próprio prestador de serviço médico, o hospital, a clínica, a medicina diagnóstica, quem for, que contribui mais para a gestão do cuidado e não para apenas aquela atividade, né? Então, esses elementos já estão disponíveis. Eu vejo muito mais orquestrado nos sistemas sociais europeus. Aí estou falando também de Portugal, estou falando do NHS no Reino Unido e da Holanda, que é onde eu conheci, né, pude ver isso. Infelizmente, não é o que eu vejo predominando nos Estados Unidos. Tem casos interessantes, como o Kaiser Permanente, na Califórnia, por exemplo, que tem esse contexto de gestão de cuidado, mas não é o que predomina lá, né? É muito mais a medicina consumista, e que não acho
que é o modelo que a gente devia seguir. Então, para mim, os modelos inspiradores estão nos modelos que incentivam o bom comportamento, a adesão ao cuidado, o prestador que entrega o melhor valor, que tem os melhores indicadores e tudo isso. Agora, na prática, esse jogo está muito distante porque a regra de curto prazo ainda está muito predominante, né? O meu caso de ser um hospital privado, filantrópico, independente, ele tem ônus e bônus, né? Então, tem uma menor escala, mas eu também não tenho uma pressão do resultado trimestral. Eu posso fazer algumas escolhas de um pouco mais longo prazo e ajudar o sistema a se desenvolver. À medida que a gente pode buscar o resultado, mas também fazer algumas escolhas estratégicas que talvez tenham um pouquinho mais de risco. E isso depois ser adotado para todo o sistema, porque foi uma prática que mostrou o resultado, né? Legal. Algum exemplo, doutor Patrícia? Eu acho que os exemplos que o Jota trouxe do NHS, e eles têm usado muita tecnologia também ali para a gestão da saúde populacional, e é importante lembrar que é a porta de entrada do serviço de saúde, né, no Reino Unido. Ele já é todo estruturado com essa lógica de gestão populacional mais estruturada. Eles têm usado muita coisa, né? Mas eu acho que para nós, né, com o tamanho de país que a gente tem, a diversidade de população que a gente tem, eu às vezes sempre me questiono se são essas as referências que a gente tem que olhar. A gente tem muitos países dentro do Brasil, né? São muitas realidades diferentes. E aí eu queria talvez trazer que eu acho que não é um case ainda, mas a gente tem olhado muito para a China, por exemplo, né? O que eles têm feito. E a China também tem um setor de saúde meio baseado na saúde pública, mais forte na saúde pública, tem uma parte mais privada, e eles têm investido muito na interoperabilidade, né, que o Dr. Anderson trouxe, de uma forma mais impositiva de padronização dos dados, dos processos, mas eles vêm fazendo isso num avanço muito rápido. Eu acho que a gente deve enxergar, talvez nos próximos 5 anos, uma mudança importante dos padrões de lógica de gestão da saúde, principalmente vindo ali da Ásia como um todo, mas acho que da China especificamente, e vai ser interessante para a gente ver isso, porque aí sim é um país com problemas similares, um país continental também, com vários segmentos, populações, regiões muito ricas e regiões muito rurais ainda. Eu acho que vai ser bastante interessante a gente entender como que é essa evolução ali e se a conta como um todo vai fechar também, para a gente entender cases de sucesso, né? Eu vou olhar mais para a China, não conheço, mas achei uma ótima sugestão. E uma coisa que eu aprendi, que eu fui em Israel, que eu gostei muito, foi da investimento em startups. Eu acho que eles têm uma mentalidade de investir em startups e inovação que eu acho que ajudaria muito a gente aqui. Eu acho que a gente poderia investir um pouco mais nas startups, nas ideias novas, ter um incentivo e um apoio maior nas startups de saúde. A gente olha pouco, a gente apoia pouco, o governo apoia pouco isso. Eu acho que seria um caminho também para a gente tentar achar, mas eu acho que a sugestão da Patrícia me agradou muito, porque realmente nós somos muitos países dentro de um país. Sim, eu acho muito que complexo. Um país complexo. Eu vivi bastante esse, é um país muito complexo. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, já que nós estamos falando de inovação e transformação digital, a transformação digital ela tem que pensar numa forma de engajar o paciente. Sim. Eu acho que talvez o grande desafio nosso seja engajar o paciente nos tratamentos, como fazer que o paciente e o cuidador e a família estejam envolvidos nesse cuidado. Sim. Eu acho que a hora que a gente conseguir mudar isso, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, na suplementar,
quando as pessoas se envolverem mais nesse tratamento, entenderem as responsabilidades do cuidado, a gente muda esse jogo. Sim. Infelizmente, a gente ainda tem um pouco envolvimento das pessoas nesse cuidado, né? Eu acho que a hora que a gente conseguir envolver mais as pessoas, e eu acho que talvez a transformação digital tenha esse poder dessa magia. Sim. Né? Trazer informação, envolver o paciente. Para envolver mais as pessoas, a gente consiga virar esse jogo. Sim, e conseguir o efeito que o José Marcelo mencionou, né? Que é ir para o preventivo, né? E beneficiar isso, né? Motivar o usuário, o paciente no processo dele. Eu quero agradecer a participação de vocês. Acho que tem aqui milhares de desafios e que a gente vai entrar em discussões agora nos próximos painéis e amanhã também com cases que vão tocar em todos esses pontos. Mas interessante entender os desafios, eles são diferentes e, de certa forma, muito similares também. Né? E o nosso desafio, eu gosto de pensar que quem vai resolver isso tudo está aqui nessa sala, né? E está aqui nos ouvindo também na nossa audiência que está online. Então, muito obrigada, doutor Anderson, muito obrigada, doutor José Marcelo, muito obrigada, Patrícia. Vou convidá-los para uma foto aqui, final, e já abriremos o nosso próximo painel. Uma salva de palmas, então, para conteúdo maravilhoso.